Bom dia, meus amados irmãos. Graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós iremos hoje ver o capítulo 5, versículo 22 a 33. E esse texto que nós veremos é o texto mais bonito, poderíamos dizer assim, e até mais completo em relação à família. Na verdade, família é uma palavra bem importante aqui na carta aos Efésios. Não que ela venha se repetir, mas o apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja como uma família e trata a relação familiar aqui em Efésios de uma forma mais detalhada do que até em outros lugares, como em Coríntios, que havia problemas, dificuldades de relacionamento. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, ele chama a igreja de família de Deus. E é exatamente nessa carta que ele vai tratar da beleza da relação familiar como uma figura ou um tipo da relação entre Cristo e a igreja. Veja como família é importante dentro desta carta. Depois até, veremos posteriormente, temos até mesmo a relação pais e filhos, né? Que não é comum ele tratar, mas aqui ele trata também dessa relação. Então a família aqui é muito importante. E o apóstolo Paulo trata da família em três âmbitos, né? Nós temos a família pai, mãe e filhos, primordialmente esposo e esposa, porque depois é que ele vai tratar dos pais e os filhos. Temos a relação à igreja como uma família, a família de Deus, onde Deus é o Pai, todos somos irmãos em Cristo Jesus, o unigênito do Pai, o primogênito da igreja. E temos também a relação que vai aparecer aqui a família como sendo a família Jesus e a igreja. Aparece essas três manifestações, né, expressões de família. Né? Cristo e a igreja. Quando eu digo família de Deus, ele trata como irmãos. Né? O foco dele é a irmandade. Mas quando ele fala de Cristo e a igreja, ele foca na relação entre Cristo e a igreja. Né? Por isso que eu mostrei três, né, formas de falar da família, ou três âmbitos. Né? A família aqui, pensando na família, o homem, a mulher, né, seus filhos. A família aqui também, mas pensando na família como igreja, né, que está focando na relação entre os irmãos e nessa relação que temos mais vertical. Tá? Então ele menciona essas três. Vamos falar agora da relação marido e mulher. Depois é que ele vai falar sobre filhos e pais, pais e filhos. Então o texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse não é o único lugar que fala sobre a submissão da mulher. Nós temos o apóstolo Pedro falando em 1 Pedro, capítulo 3, sobre essa submissão também. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
pois foi assim também que as si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então veja que o apóstolo Pedro ele detalha mais a questão da submissão feminina. E o apóstolo Paulo nos dá ainda qual é a base para isso. Por que se trata o assunto desse jeito? Né? Porque a mulher ela tem essa relação com o homem. Aí, falando de uma outra questão, ainda que tocando e abordando esse assunto também, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele dá as bases, né, para que a relação do homem e da mulher seja essa. E ele nos leva para Gênesis. Né? Ele nos leva para a criação de todas as coisas. Ou seja, a relação do homem e da mulher, como sendo uma relação apresentada em Efésios, né, de amor e de submissão, ela tem uma base antes da queda. Né? Você não podemos entender que a relação do homem e da mulher só está embasada no amor e na submissão por causa do pecado. Se não fosse assim, seria tudo a mesma coisa, todo mundo teria o mesmo papel. Não, porque os papéis, né, vamos pensar na criação como um todo. Os papéis dos seres vivos, eles trazem beleza à criação. Olha, observe a criação como inteiro. Cada criatura tem um papel dentro da criação. A beleza na diversidade. Já não seria tão bonito? Pense comigo. Se tudo fosse igual. Já imaginou se só existisse urso? Ou só existisse pardal? Se só existisse uma espécie de cachorro? Ou de gato? Se tudo fosse igualzinho, igualzinho. Uma criação inteira, uma única espécie. Uma espécie no ar, uma espécie na terra, uma espécie na água. Não seria bonito. Não tão bonito quanto é. Né? Então, a diversidade, ela traz beleza à criação. E na sociedade, nós também temos uma diversidade de papéis. Tanto que, como é bom, né, ter o engenheiro e o médico. Como é bom ter o pastor e ter o professor. Então, como é bom ter uma diversidade na sociedade. E essa diversidade na sociedade começa no lar. Né? E isso lá em Gênesis, na criação, tudo teve início lá. E ele diz assim, porque, versículo 7 de 1 Coríntios 11, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça. O assunto, como eu disse, não é exatamente a relação homem-mulher, mas ele trata esse assunto como base, ele aborda também a questão. Por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O que significa isso? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O ponto principal é esse aqui. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Dois argumentos da criação. O apóstolo ainda traz um terceiro, posteriormente, que é a questão da queda. Foi a mulher, né, que caiu na tentação do diabo, o homem deu ouvidos à mulher e caiu também. Então, vamos focar nesses dois argumentos que são os principais, porque é a ordem da criação. Ele diz que o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ou seja, como diz em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 25, nos contam como Deus criou o homem, melhor dizendo, a mulher, né? Porque já tinha criado o homem. O texto no capítulo 2 nos diz que, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o homem sexo masculino mesmo.
Fez o homem, fez o jardim do Éden, colocou o homem nele, plantou de tudo que era maravilhoso, deu ordens até ao homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, tudo isso aconteceu após a criação do homem. Deus fez o homem. Não tinha mulher ainda. Então, a partir do versículo 18, é que ele vai contar como depois Deus dá até a ordem, né, de cultivar o jardim, não comer do fruto proibido, é que Deus vai fazer a mulher. Porque diz o texto, logo em seguida, que disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus vai fazer a mulher em seguida, como ele mesmo diz no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Veja que este texto, que trata do surgimento da mulher e, portanto, o início do casamento, o primeiro casamento, veja até que Adão não teve escolha, né? Ele recebeu a mulher. Né? E com certeza ela seria uma bênção para ele, porque nem pecado havia, né? Então a mulher seria uma bênção para ele. E os dois juntos se alegrariam da bênção do casamento. Então, primeiro, o casamento é de fato uma criação de Deus, um propósito divino. Segundo, veja que a ordem que nós queremos mostrar vem desde a criação. Por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios diz: o homem não foi feito da mulher, foi a mulher que foi feita do homem. O primeiro, digamos assim, abre aspas, dar à luz a alguém, fecha aspas, foi o homem, né? Foi ele quem foi a matéria-prima da mulher. A matéria-prima da mulher foi a costela do homem. Ou seja, a mulher foi feita do homem. Mas ele traz um outro ponto. Não só o homem é a fonte, a causa, a fonte primária, a matéria-prima da mulher, mas ele também é o propósito, porque o apóstolo Paulo diz assim: o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para o homem. O homem estava sozinho e Deus fez a mulher para dar ao homem e ele então não ficar sozinho. Então, esses dois argumentos são dados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. E são a base para entender essa questão dos papéis. Não tem nada a ver com valor diante de Deus. O homem é igual à mulher diante de Deus. O valor é o mesmo. Ainda que o apóstolo Paulo diz que o homem é a glória de Deus e a mulher a glória do homem. Porque ele está falando que o homem foi feito à imagem de Deus e a mulher foi feita à imagem do homem. É claro que a mulher carrega a imagem de Deus, porque uma vez que ela foi feita do homem, e o homem é a imagem de Deus, portanto ela também tem a imagem de Deus. Caso contrário, não poderíamos dizer que as pessoas que nasceram, né, após Adão e Eva, né, todos os filhos, não seriam então a imagem de Deus. Mas não é o caso. Porque eles herdam dos pais aquilo que os pais são. Né? Os pais são imagem de Deus, os filhos são imagem de Deus. Né? Assim como os bichos herdam o que os seus pais são. Por isso que eles já nascem com os mesmos instintos. Né? Então, por isso que as pessoas nascem com as mesmas características. Nós somos seres à imagem de Deus. Seres que têm vontade, volitivos. Seres que têm inteligência, racionais. Seres que têm espírito, espirituais. Seres que têm uma inclinação natural para a moralidade. Ainda que tenha que aprender, mas são seres morais, capazes de aprender o que é certo e errado e defender juízo de valores. Né? Então, nós somos a imagem de Deus e os filhos herdam essa imagem. Então, a mulher herdou do homem a imagem de Deus. Mas foi o homem que foi feito, né, originalmente como a imagem de Deus. Então, há uma relação que a gente chama de papéis, ou funções de cada pessoa dentro da família. Né? Qual é o papel do homem na família, nessa relação? Qual o papel da mulher na família, nessa relação? Bom, primeiro que o apóstolo Paulo aborda é o papel da mulher.
E aí vem algo que embeleza, porque o apóstolo Paulo não só quer falar do casamento, mas ele quer mostrar como ele tem um propósito glorioso, que é apontar para a beleza da relação entre Cristo e a igreja. Então, nesse texto, nós temos dois casamentos. Nós temos o homem e a mulher, e nós temos Cristo e a igreja. E para, inclusive, entendermos a beleza do casamento e nos dedicarmos melhor a vivermos o casamento e cada qual o seu papel, ele mostra, olha, pense que o que vocês estão fazendo é apontando para a relação entre Cristo e a igreja. Faça a comparação e você verá como é bonito o que Deus criou. E aí isso é importante. Veja, o que nós estamos vendo é o que Deus fez, o que Deus criou. Tudo que Deus faz é bom. Eu não posso dizer o mesmo sobre o que você faz, não é verdade? As escolhas que os homens fazem, aquilo que os homens desejam, aquilo que os homens criam, nem sempre é bom. Muitas vezes é ruim. Mas tudo que Deus faz é bom. Né? E então ele diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor. Interessante que ele coloca aqui o paralelo, né? Como ao Senhor. É claro que o marido não é um Deus, tá certo? Então, o homem, ainda mais como pecador, porque Adão também pecou, caiu, então agora a condição é universal, todos pecadores. Como pecador, ele pode errar nas suas ideias, nas suas direções, direcionamentos. Mas esse como ao Senhor é para mostrar que, de fato, ele ali, dentro da família, está ocupando um papel de liderança. Porque assim como a igreja tem que seguir a direção, a liderança de Jesus, o Senhor, assim a mulher tem que seguir a liderança, a direção do marido. Mas, para suavizar um pouquinho, observe que a relação entre Cristo e a igreja não é uma relação tirânica, onde Cristo só manda, 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 manda a contragosto, não quer saber de nada, e só obedece, faz o que eu estou mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é. Tanto que todos os dias nós oramos ao Senhor e Ele bondosamente nos consola, mostra seu amor, Ele nos atende à oração. Ou seja, não é fazer tudo o que o homem quer, mas é saber que há um líder, há alguém para direcionar, alguém para conduzir, que muitas vezes fará a vontade da esposa, como Cristo faz a vontade da igreja. Desde que, obviamente, não fira, né, o que é santo, o que é justo, o que é bom. Então, assim como Jesus muitas vezes estará ouvindo e ouve a igreja abençoando conforme a vontade dela, que roga, que pede as bênçãos, ele tem prazer em abençoar. Então, quando você pensar na relação de submissão ao seu marido, é a relação de uma mulher que sabe que tem alguém que cuida dela, que tem alguém para dirigi-la, que tem alguém para protegê-la, que tem alguém que está ocupando um cargo, um papel de liderança, que deve ser algo bom. Você pode até apresentar as lideranças no mundo, nem todas são boas, porque os homens são pecadores, então eles vão errar. Mas você também, que tem o teu papel de submissão, ou vamos pensar as pessoas, os súditos, ou os civis, a sociedade como um todo, né? Os cidadãos, seja qual for a estrutura, né, de governo, tanto o que lidera é pecador e vai ter seus problemas, vai cometer erros, mas aquele que é liderado também é pecador e também vai cometer seus erros. Então, todos os dois. Portanto, não dá para abordar o problema do pecado que interfere no ideal de relacionamento, né, desde inclusive a família, porque ambos são pecadores. Então a gente precisa pensar, bom, como eu posso errar, ele também pode errar. Como ele pode errar, eu também posso errar. Então isso estará presente a vida toda. Mais uma razão para se cultivar a beleza desse relacionamento em que um ajuda o outro. E aí eu posso evocar Eclesiastes, né? Porque Eclesiastes mostra como é sábio da parte de Deus a criação da família, né? A criação do relacionamento. O relacionamento, ele é um instrumento de bênção para as pessoas. E, claro, relacionamento em geral, a gente pode dizer. Ele diz no capítulo 4, Eclesiastes,
Versículo 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Dois trabalhando juntos, progride mais, prospera mais, desenvolve melhor. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Então, duas pessoas, uma ajuda a outra. Observe que coisa interessante. Não é um tentando derrubar o outro, como pode acontecer muitas vezes. Mas é um ajudando o outro que caiu. Ele caiu, vai lá e levanta. Caiu, você vai lá e pisa em cima, né? Caiu, você vai lá e levanta. Veja a bênção das relações sociais, né? Olha, cair, todos vão cair em algum momento. O que eu faço quando ele cair ou ela cair? Vai lá e levanta. Então, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Caiu, vai ficar lá. Digamos que caiu num poço, né? Aqueles poços antigos, né? Grandes, e são profundos também. Caiu no poço. Vai fazer o quê? Quem vai tirá-lo de lá se está sozinho? Né? Mas se tem alguém vai procurar ajuda, vai pegar uma corda, vai tirá-lo de lá. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E aí, no frio mesmo, aí se sabe a importância de dormir juntinho. Né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então ele dá alguns argumentos sábios, né? Sábio Salomão, que mostra a beleza, a importância e quão abençoador é o relacionamento. Em geral, mas nosso foco, e com certeza o mais bonito de todos, e é a base para a sociedade, é o conjugal, de onde saem inclusive os filhos, né? A família. Então, a relação entre o homem e a mulher é essa relação abençoadora. E a mulher vai olhar para o seu marido como seu líder, aquele que vai lá conduzi-la, amá-la, como nós veremos adiante, protegê-la, cuidar dela, ajudá-la. E ela vai procurar ajudá-lo a dirigir sua família. Então, estão viajando. Às vezes o homem pode. Hoje tem GPS, né? É mais difícil alguém se perder só se for muito cabeça dura e não quiser ligar o GPS de jeito nenhum. Mas, antigamente, quando não havia, era mais complicado. Era possível a pessoa se perder, não sabe qual era exatamente a rua que deveria entrar. Nem sempre é tão fácil ler o mapa. E os dois juntos conseguem sair melhor dessas enrascadas. Né? A mulher pode dizer assim, olha, eu acho que está errado, acho que foi ali. E ele vai ter que pensar, ó, talvez ela esteja certa. Ou seja, liderar não é estar sempre certo. Liderar é estar pronto para conduzir o outro, abençoar o outro da melhor forma possível. Inclusive, diga-se de passagem, que é um princípio que vale para os pais e vale até para o chefe, o dono de uma empresa, para o professor. E isso, inclusive, nós veremos também depois, quando abordarmos a questão da relação servos e senhores, que aparece no capítulo 6. Então, liderar não é saber tudo. Ninguém sabe tudo. Liderar também não é ter que acertar tudo, porque somos pecadores. Liderar também não é ter todas as decisões perfeitas, né? Porque nós temos dúvidas, né? Falhamos e assim por diante. Então, quando pensar na liderança, pense em alguém que está querendo conduzir da melhor forma possível. E a mulher tem que olhar assim. Se ela olhar só para o defeito do marido, ela vai esquecer dos próprios, né? Porque ela que está sendo liderada também tem. Se ela olhar só para os defeitos do marido, ela não vai querer ser conduzida. Se você olhar para os defeitos e apenas para os defeitos de um pastor, você não vai querer ser pastoreado por ele, porque ele é um pecador. Se você olhar apenas para os defeitos de um presidente, você não vai querer ser governado por ele, porque ele também é um pecador. Em outras palavras, se você olhar só os defeitos, como você vai querer que aquela pessoa conduza a sua vida? Não vai. É lógico que não vai. Porque você vai ver que aquela pessoa ela não é perfeita para conduzir a sua vida perfeitamente. Isso não é possível aqui debaixo do pecado. Ela precisa ponderar que ambos são pecadores. Então a mulher ela deve se submeter ao marido nessa condição de
realidade por amor a Deus. Faça isso por amor ao Senhor. Faça isso porque Deus nos criou assim e funciona. Né? Você já imaginou numa empresa se os funcionários quisessem passar por cima do chefe ou mesmo do dono? Então, não funciona. Porque ele tem um papel, ele precisa colocar ordem, organizar as coisas e tal, mas de repente cada um quer fazer do seu jeito. Cada um acha que é dono de si. Não, eu vou fazer assim, e o outro diz, não, eu vou fazer do outro jeito. Mas como vai funcionar? Se precisa de toda uma ordem, uma organização. Cada coisa precisa ter o seu papel, o seu momento, o seu lugar, funcionar de tal jeito, e precisa ter uma ordem. Então é necessário haver. Então, mulheres, quando pensarem no papel de submissão, pense, estou sendo cuidada por ele. Quando olhar para o seu líder, que é o seu marido, lembre-se, ele é um pecador, tanto quanto eu. Quando você tiver que se entregar, né, para que ele conduza, lembre-se, Cristo nos chamou a mulher a fazer isso, nos deu a ordem, né, sobre o papel do homem e da mulher, para que isso glorificasse o seu nome na relação entre ele e a igreja. Então, tem um propósito divino e é bom. Me diga, você gostaria que a sociedade vivesse a anarquia, que é a ideia de sem governo? A anarquia é a ausência de governo. Não tem, cada um por si. Você gostaria? Né? Cada um que se vire, cada um que lute, cada um que se defenda. Bom, os mais fracos iriam ser muito prejudicados. E certos tempos, né, certos períodos da história, mostra quando os homens perdem, né, o senso, né, de ordem, de que viver em sociedade não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. A escravidão é um exemplo disso. Né? O mais forte simplesmente subjugando tiranamente os mais fracos. Então, não dá para viver de forma anárquica, né? Não dá para ter anarquia. Tem que haver uma ordem que beneficia todo mundo, porque o propósito de quem lidera é cuidar de quem é liderado. E não se aproveitar, usar ou manipular, ou seja lá o que for. A ideia não é essa. Né? Que a ideia é governar para abençoar o outro. Veja que até Deus faz isso. Né? Deus nos lidera, mas quem é abençoado constantemente? Somos nós. Somos nós que oramos e Ele atende. Somos nós que somos abençoados com tudo que Ele criou. Somos nós que somos protegidos. Né? Então, Deus nos abençoa. E aí, por isso, veja, já antecipei bastante, com certeza, toda essa fala, o que ele fala sobre o papel do homem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Observe aqui um ponto que o apóstolo Paulo coloca. Todo mundo se ama. Né? Ele diz, ninguém jamais odiou a própria carne. A Bíblia não mente, não tem erros nela. Então, ninguém jamais odiou a sua carne, significa todo ser humano se ama. E por causa do pecado, a gente pode até dizer que o amor egoísta, egocêntrico do homem só é acentuado por causa do pecado. Então, toda pessoa se ama. Aquela pessoa que fez um mal a si mesma por causa das suas más escolhas, é porque ela não se ama, não. É porque ela se equivocou. Ela se ama tanto que ela pensava estar acertando, mas errou. Seja qual for a decisão. Né? Então, todo mundo se ama. Por isso que não precisamos dizer a ninguém, olha, ame a si mesmo. Dizer a um pecador para se amar é só dar mais lenha para a fogueira, porque ele já se ama. E a tendência do ser humano é ser egoísta, é ser egocêntrico, é achar que tudo gira em torno dele mesmo. Não é por isso, diz, inclusive, Tiago, que há confusões e guerras entre as pessoas. Não é por causa do amor próprio. Não é porque cada um ama a si mesmo mais do que o outro e quer só o que é bom, ou quer o que é bom só para si. Então, o amor próprio, ele não é uma ordenança, muito pelo contrário. Deus até freia, olha,
calma, reduz. Ó, ame o outro como você se ama. Então, ó, divide aí o negócio. Tá? Então, todo mundo se ama. Essa é uma base universal. E aí ele diz no segundo mandamento, ame o próximo como a si mesmo. E aqui ele aplica a liderança do homem. Ele diz, assim como Cristo amou a igreja, aí claro, aí ele usa uma outra referência. O marido ame a sua esposa. Percebe? Aí, por que ele usa uma outra referência? Porque aqui o paralelo do casamento, o homem e mulher, é Cristo e a igreja. Porque a relação entre Cristo e a igreja é uma relação belíssima. Mesmo assim, se tratarmos a igreja aqui, a igreja comete muitos erros. Jesus diz, olha, faz assim que é melhor. Ela faz o contrário. E existe todos os pecados da parte da igreja. E Cristo tem que suportar. E aí, nesse ponto, até podemos falar aos homens, olha, Jesus suporta a igreja um bocado, porque a igreja dá um trabalho. É só perguntar para um pastor. Se um pastor que só conduz um rebanho local e que também é pecador, vê quanto trabalho sofre, o tanto de trabalho que uma igreja dá, que as ovelhas dão, por várias razões, você imagine Jesus vendo toda a sua igreja e sendo ele perfeito, ou seja, ele observa muito mais os erros, porque uma vez que ele é perfeito, qualquer imperfeição fica evidente para ele, né? Nós não, nós nem percebemos às vezes, porque já somos pecadores, né? Então, Jesus sofre, Jesus sente, Jesus vê constantemente os danos de sua igreja, sua noiva, né? E ele vai suportando constantemente. Isso, inclusive, vem no ensino. Veja como o amar aqui é uma virtude. O amar é ser paciente, é ser bondoso, é ser benigno. Então, em Cristo, nós temos um modelo de como é amar. Porque ele mesmo ama a sua igreja e todos os dias vive esse relacionamento. Ele não viveu esse relacionamento no passado. Ele vive esse relacionamento todos os dias. Ele vive constantemente essa relação com a sua igreja. E nós temos como ver isso. Como? Olha para si mesmo, né? Olha para a sua vida, a vida da igreja. Veja todo o trabalho que você dá e que a igreja dá. E aí lembre, puxa, Jesus todo dia suporta isso. Todo dia tem que aguentar. Ele ouve nosso chororô. Ele vê as confusões. Ele atende as nossas orações. Ele nos livra de muitos males, dos lobos vorazes deste mundo que jaz no maligno. E assim por diante. Então, ele aplica isso à relação conjugal. Qual é a beleza, a grande beleza da relação conjugal? Né? É que ela foi feita para revelar, ou para ser uma figura, um tipo da própria relação entre Cristo e a sua igreja. Nos ensinando, inclusive, como viver como igreja, assim como a vida da igreja nos ensina como viver como marido e mulher, no caso mais específico, né, a mulher. Então, ele exorta os maridos a agir como Cristo. Olha, ame a sua esposa, cuide. Aí você já tem um ponto importante que não é o foco, mas eu vou abordar. Veja como o casamento, e aí a gente pode ver isso em Marcos 10, de 2 a 12, em Romanos 7, de 1 a 3. Nós podemos ver como o casamento foi feito para ser para a vida toda. Você já imaginou? E veja, é possível conceber que Jesus não queira mais a igreja? Acabou. Jesus se divorciou. Ele não quer mais a igreja. Dá para você pensar isso? Não dá. Não é verdade? Quando você pensa no relacionamento entre Cristo e a sua igreja, desde o Éden, ou seja, desde o homem e a mulher que ele criou, até a última pessoa que vai se converter, que vai ser alcançada, que vai ser atraída a Cristo, que vai ser incluída na igreja de Cristo. Toda essa igreja, não tem duas igrejas, Antigo Testamento uma, Novo Testamento outra, não. Os apóstolos eram judeus, judeus cristãos, eles são a transição de uma maioria judaica para uma maioria gentílica, mas são povos. A igreja é a mesma, ela só continua. Você consegue conceber Jesus, por causa dos pecados da igreja, por causa de tudo que ela fez ao longo de sua jornada, ele se divorciando dela?
desistindo dela. Não existe isso. Ou seja, observe que até nisso, a relação entre Cristo e a igreja é uma relação para todo sempre. Não tem divórcio na relação entre Cristo e a igreja. É para sempre. Aqueles que ele recebeu, ele de maneira alguma lançará fora. Lembra que ele prometeu? Inclusive seu conforto. Agora imagine você pensando, mas se eu errar, ele vai me abandonar. Exatamente como são as relações humanas, né? Um pecou, o outro pecou, acabou-se divórcio e aí se separa. Assim são as relações humanas. Trazem o que para você? Quando o marido e a mulher sabem que a qualquer momento pode acabar o casamento. Ou vamos botar mais. Quando filhos veem que a qualquer momento os pais podem se separar. O que isso gera no coração, tanto do marido, quanto da esposa, quanto dos filhos? Instabilidade emocional. A sociedade, e uma das causas, está muito doente emocionalmente, porque não existe mais estabilidade emocional. A sociedade aderiu à ideia de que não existe permanência nos relacionamentos familiares. E tudo pode se acabar a qualquer momento. Qualquer pecado pode ser motivo. E assim vai. Então, ficam todos instáveis emocionalmente. E isso gera uma doença emocional. É horrível. Isso você não encontra na igreja. Entre Cristo e a igreja existe uma estabilidade emocional. Tem que existir. Porque Cristo prometeu cuidar dela. Jamais abandoná-la. Jamais lançá-la fora. Independente de seus pecados. Se realmente aquela pessoa se uniu a Cristo, ela verdadeiramente está unida a Cristo, ninguém, observe as palavras do apóstolo Paulo, um texto que todo mundo cita, mas parece que nem sempre observa a profundidade desse texto. Quando o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E então ele avança um pouquinho mais e diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem vai nos separar de Cristo? Ele avança um pouco mais e diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que cristãos deram a vida por Jesus? Porque eles sofreram horrores, foram torturados e continuaram emocionalmente estáveis e prontos para morrer por Cristo. Porque o cristão ele é capaz de suportar muitas perseguições, muitos ataques, muito sofrimento, muita angústia, muitas lutas, todos os horrores e continuar emocionalmente firme. Porque a relação com Deus é estável. Existe promessa que jamais será quebrada. E Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca abandonará a sua igreja. Jesus nunca se divorciará da sua igreja. Jesus nunca jogará a sua igreja fora. Jesus nunca quebrará a sua aliança. Nunca, mesmo que a igreja insista em quebrar constantemente. Porque Ele é fiel. E a nossa garantia de salvação não está baseada em nós mesmos, porque somos pecadores. Mudamos constantemente, somos volúveis, somos sujeitos à queda. A nossa segurança da salvação está baseada no amor de Cristo, o noivo da igreja. Aquele que a chamou para casar-se com ele. Aquele que a protege, cuida. Aquele que fez com que ela se unisse a ele. Aquele que deu a vida por ela. Nossa segurança está nele. A sociedade, quando aprende a importância desse modelo perfeito, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, o Cristo que jamais abandona a sua igreja, quando a sociedade aprende e aplica isso, como o apóstolo Paulo está fazendo em Efésios 5, à relação marido e mulher, de forma que o casamento seja visto como inquebrável, uma aliança que não pode, não deve ser desfeita, que é para toda a vida,
a sociedade, quando cultiva isso, ela tem uma grande bênção. Sabe qual é? Ela se torna uma sociedade de relacionamentos estáveis, onde, independente dos pecados do marido e da mulher, eles sabem que jamais um deixará o outro. Independente das lutas, brigas, confusões que possam acontecer entre um marido e uma mulher, os filhos sabem que os seus pais jamais irão deixá-los. Eles terão sempre a família, que é o berço que os acolhe, é o lugar de segurança, é um porto seguro para a vida dos seus filhos, para que eles inclusive cresçam emocionalmente estáveis, firmes, fortes e não fragilizados pela instabilidade emocional provocada pela relação tão volúvel numa sociedade líquida que se desfaz tão facilmente. Percebe? Então é importante a sociedade refletir isso. Paulo, em Romanos 7, ele diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, toda a vida, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda um marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, existe uma importância que reflete a glória de Deus na relação entre Cristo e a Igreja, nessa união permanente. Porque, inclusive, e aí vem um ponto que precisa ser esclarecido, o significado de aliança na Bíblia é um pacto de vida, ou seja, inquebrável. Um pacto de vida. Mesmo quando Israel quebrou a aliança com Deus, muitas vezes significava quebrar, ferir as cláusulas. Mesmo quando feria, Deus continuava sendo fiel. Deus continuava sendo fiel. Deus continuava sendo fiel. Ou seja, ele permanecia. Por quê? Porque ele não pode quebrar, ele não pode ferir, ele não pode mentir. Então, a aliança tem esse caráter divino, dura para a vida toda. Por isso é que nós sabemos que vamos ter vida eterna, porque viveremos para sempre e Deus jamais poderá quebrar, então, a sua aliança. Por isso sabemos que vamos viver a beleza, quando eu digo vida eterna, a beleza da vida eterna. Então, a relação entre o homem e a mulher é uma figura da relação entre Cristo e a igreja. Então, se você quer saber como agir como mulher, lembre-se da relação da igreja com Cristo. Se você quer saber como o homem deve agir como homem na relação com a mulher, olhe para Cristo na sua relação com a igreja. Então observe que de um lado temos um modelo, Cristo e a igreja. Do outro lado, a própria relação conjugal vai mostrando às pessoas a beleza da relação entre Cristo e a igreja. Então, esse é um propósito divino. Por isso que é bonito. E ele termina dizendo: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Veja que aqui, lá em cima ele disse que o marido deve amar a igreja como Cristo. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A referência é Cristo. Mas depois, como nós lemos, e no final, ele diz: olha, mas ame a sua esposa como você se ama. Veja, existe um amor básico, que é o amor que você tem a si mesmo. Então, você ame como você ama a si mesmo. E a sublimidade desse amor é quando você o alcança na referência, sendo Cristo. Quando Cristo se torna o perfeito modelo desse amor. Então, o casamento é uma bênção. Os homens, obviamente, o pecado foi que conturbou o casamento. Mas ele pode continuar sendo uma bênção desde que a igreja olhe para a palavra do Senhor. Então, esse é um grande risco que a igreja tem corrido nos nossos dias, é que a influência do mundo, e a constante insistência do mundo para a igreja aderir a novos tempos, a novas formas, e dar respostas
há um problema que tem que aumentado, que é a questão do divórcio, tem aumentado numa escala absurda, né? Provavelmente, se não já, em pouco tempo, teremos mais divórcios do que casamentos, né, durando a vida toda. Então é um problema. E a igreja ela não deve se adequar ao problema ou se deixar levar pela pressão do mundo. Ela tem que resistir e continuar insistindo. Gente, uma sociedade emocionalmente instável, ela adoece, ela está doente, né? Então precisamos de estabilidade emocional. E a família é o núcleo fundamental para isso. Mas como então lidar com a família? Como conduzi-la? Como ela deve ser? Jesus deixou o modelo. A relação entre ele e a igreja. Um casamento perfeito. Porque ele permanece para sempre. Então, olhe para Cristo, não para o mundo. Olhe para a relação entre Cristo e a igreja, não para os problemas da sociedade. E adeque os casamentos da sociedade ao relacionamento entre Cristo e a igreja. E não o contrário, né? Para que a gente possa ter tanto famílias saudáveis quanto igreja saudável e a sociedade inteira saudável. Porque a sociedade se beneficia, com certeza, quando ela olha para o que o Senhor tem para ela de bom e abraça, né? Porque tudo que Deus faz é bom. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo, tudo, tudo mesmo. Que o Senhor nos ajude a viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe-nos com tua graça, nos ajude a viver para a tua glória. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.